Essa preparação, estar preparado para não ser arrebanhado junto com... Quer dizer, para não seguir É arrebanhado o mesmo, anticristo. é isso mesmo, arrebanhado mesmo. Para não ser arrebanhado, então, pelo anticristo, essa preparação, ela só se dá por meio da igreja. O que eu quero dizer com isso? Dá para fazer isso sozinho no quarto ou você tem que congregar para se preparar? Boa pergunta. Você sabe que desde os anos 1960, quando teve o Concílio Vaticano II, começou uma crise eclesiástica dentro do catolicismo, depois chegou no mundo evangélico. Eu vou historiar rapidinho em 2 minutos. Por favor. O Concílio Vaticano II foi uma coisa que, assim, foi a maior polêmica do catolicismo do século XX. Porque uma ala progressista da igreja viu o Concílio Vaticano... Quem é católico e conhece a história da igreja vai entender o que eu estou falando. Uma ala progressista da igreja viu o Concílio Vaticano II como sendo uma porta de abertura para a modernidade. Já tinha o processo do Aggiornamento, que era antes, né, do Papa Paulo VI, antes do Paulo VI, do João XXIII, de modernizar a igreja, as encíclicas sociais de João XXIII. Então já havia esse movimento. Então uma ala progressista da igreja estava ansiando por aquilo. Exemplos do que era que essa ala progressista ansiava e que o Concílio Vaticano II deu essa autorização. Primeiro, os padres não precisam mais usar hábito. As missas não precisam mais ser em latim e de costas para o povo. As freiras não precisam usar hábitos. Você está entendendo? A obediência aos bispos pode ser um pouco mais questionada, uma série de coisas assim. Já a ala mais conservadora da igreja, que entendia esse progresso como sendo uma perda de valores, entendia que não, que o Concílio Vaticano II estava mergulhando a igreja numa apostasia. Tá. Então você tem de um lado figuras como Teilhard de Chardin, progressista, Hugo von Balthasar, do outro lado, falando que não, foi a pior coisa da igreja, etc. Bom, então, nessa época, começou a ter uma igreja, um êxodo muito grande de católicos. É aí que foi o divisor d'água, anos 60, 1960. O concílio foi em 65, um divisor d'águas que... Antes, o católico era católico mesmo, praticante, em todas as partes do mundo. Sabe aquela famosa beata que a gente fala do Brasil, né? Todo mundo era católico. E era com força de lei, você tinha que participar dos 7 sacramentos, ir para a igreja católica. Era inadmissível você não ter o seu filho batizado, crismado, feito primeira comunhão, não nessa ordem, né? Tinha que fazer tudo isso, pedir a bênção para o padre, fazer o sinal da cruz quando passava na frente de uma igreja. E a polarização entre protestantes e católicos era muito, muito acirrada. Mas a partir dos anos 1960, um grande grupo de católicos cansou daquela briga. E tem um autor, padre, depois ele até deixou a batina, François Roustan, que ele escreveu um artigo na revista Christus chamado Le Troisième Homme, o terceiro homem. E ele dizia o seguinte... Qual é o nome dele? Roustan, que escreve. Tá. François, né? François Roustan, Le Troisième Homme. Ele falava, antes havia um homem que era o progressista. Perdão, o conservador. Depois veio o progressista. Os dois brigando dentro da igreja. Agora surgiu o terceiro homem, que é aquele católico, que ele cansou da briga, ele só apagou a luz e eu sou católico, mas já não vai mais para a igreja, já começa a ficar isso do quarto. Uhum. Aí surgiu esse que vulgarmente a gente chamou de católico de IBGE. Tá. Que a pessoa falou, eu sou católico, mas ele foi à igreja 20 anos atrás. Aí que começou esse fenômeno. Enquanto isso, a ala protestante, com seus congêneres, né, o mundo evangélico, pentecostal, neopentecostal, etc., mantinha ainda aquela visão mais... Não, eu tenho que estar na igreja, blá, blá, blá. Só que, tardiamente, o fenômeno que aconteceu na Igreja Católica, do êxodo de membros para se tornar o terceiro homem, aconteceu também no protestantismo. São os chamados desigrejados. Eles não gostam desse alcunha. Eu estou usando para esclarecer. Para ilustrar. Tá, para ilustrar, mas eles não gostam, acho que é pejorativo. Em inglês se fala churchless Christianity. E na Alemanha já tinha um movimento assim, Jesus sim, igreja não. Porque o pessoal desencantou com a igreja. Teve até um teólogo católico, que eu vou tentar lembrar o nome dele agora, que ele falava que a igreja era a frustração dos sonhos de Cristo. Cristo sonhou com o reino. Eu quero lembrar, daqui a pouco eu vi o nome dele. Francês também. Jesus sonhou com o reino, não com a igreja. A igreja foi assim, o que deu. Você tá entendendo? O que deu, tá aí. Então, hoje tem uma parada muito grande das pessoas que fala o seguinte, olha, igreja, eu não preciso de igreja. Eu vou para lá para passar raiva.
Tem tanto escândalo em nome da igreja e tudo mais e tudo. Mas qual deveria ser a nossa postura? Biblicamente, tem uma passagem que diz assim: não deixem de congregar como é costume de alguns. Não deixem de congregar. E a igreja é uma ordem de Cristo para que nós congreguemos, tá certo? Então, eu acho que a pandemia trouxe isso. Tem muito adventista hoje que não vai mais para a igreja, porque agora ele descobriu a internet, que ele pode assistir o pregador que ele quiser, porque ele vai dia de sábado para a igreja. É a mesma coisa para outras aí. Eu penso diferente. Jesus mandou congregar. Ele falou, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá estarei. Ele não falou onde houver 1. A palavra igreja, quando alguns falam assim, na igreja sou eu. Essa frase é uma tolice do ponto de vista gramatical, porque a palavra igreja, eclesia, em grego, ou kahal, em hebraico, é uma coletânea, um conjunto de pessoas. É coletivo. Seria tão estúpido dizer a abelha é a colmeia. Não, a abelha não é a colmeia. A colmeia é um coletivo de abelhas. Então a igreja não sou eu. A igreja sou eu e mais todos os outros com os quais eu sou obrigado a conviver. Porque mesmo se tratando da minha igreja, com as minhas doutrinas, tem gente lá que eu não vou com a cara dele. E ele também não vai com a minha cara. Isso é normal. Tem que conviver. Mas tem que conviver, que é a maneira que eu tenho de lidar com o meu ego. É a maneira que Deus me põe de lidar com o meu ego. Você vai conviver com um cara com quem você não fazia amizade, mas lá ele vai ser seu irmão. Deus está trabalhando o meu ego, a minha arrogância. Por que eu sou tão superior que eu não posso conviver com ele? Só porque eu sei falar mais de um idioma e ele fala mal o português? Só porque eu sou um CEO de uma empresa e ele é o faxineiro da igreja? Você tem que estar lá, todo mundo cantando junto lá, e na hora da Santa Ceia, todo mundo participando junto. E na igreja adventista, a gente lava os pés uns dos outros na Santa Ceia. Na igreja católica, para dar o exemplo, na Batista, você tem que estar lá com um camarada que, o vizinho que te apurrinha, você está lá com ele na missa, recebendo a comunhão. Então a igreja faz parte dos planos de Deus. Qualquer pessoa avulsa está correndo o sério risco de perder a sua salvação. Porque cristianismo sem igreja é como academia sem personal trainer dentro de casa. Você não faz direito, não. Entendi. Você não faz. Tá. Então, muita gente precisa repensar a maneira como encara a própria espiritualidade, porque tem muita gente que pensa... Quer dizer, se a gente for levar em consideração o ponto de vista... o teu ponto de vista. Porque eu conheço uma galera que se diz cristão pra valer, praticante no sentido de eu, falo com Deus e tudo mais, mas dentro de casa. Eu não tô indo a nenhum templo regularmente, tá? Mas eu tenho pensado bastante sobre isso, cara.